Você está preparado ou preparada para uma dose de inspiração financeira? Porque hoje a gente vai falar da importância de você ter várias fontes de renda. Eu vou abrir aqui para você quais que são as fontes que a gente tem aqui em casa hoje, no caso eu e a minha patroa, e algumas dessas fontes elas são ativas e outras são passivas. Eu já quero deixar claro aqui para você que o meu objetivo é te inspirar para você poder começar a perseguir as suas, no plural, porque quanto mais melhor, fontes de renda. Então bora pro papo. Fala galera, Elidio por aqui. E antes da gente mergulhar nas fontes de renda daqui de casa, eu quero falar com você um treco que pode ser o divisor de águas da sua jornada financeira. Você já deve ter ouvido falar naquela frase: todo mundo quer mudar de vida, mas quase ninguém quer arregaçar as mangas e meter a mão na massa. Muita gente espera as oportunidades caírem do céu bem no colo delas. Só que assim, galera, não tem mágica. A verdade é que para a gente ter sucesso financeiro, a gente precisa de esforço, estudo e muita dedicação. Quantas vezes você já ouviu alguém reclamando de dinheiro, só que essa pessoa não faz absolutamente nada para mudar? Preste atenção, tem gente que reclama e tem gente que faz, que executa. Galera, sério, reflete sobre isso, você sabe por quê? A linha que separa quem reclama e quem corre atrás pode ser a chave para o seu sucesso. Então já me fala aqui nos comentários, você é do time que reclama ou do time que está disposto a fazer acontecer? Comenta aqui embaixo para eu saber. Então vamos para o que interessa. Eu te falei que aqui em casa a gente tem fonte de renda ativa e fonte de renda passiva. As fontes de renda ativa são aquelas que a gente tem que tomar alguma ação para poder gerar renda. É o seu trabalho, por exemplo. Ela é uma renda ativa, porque você precisa ir lá, gastar o seu tempo, seu esforço em troca de um salário. Agora, já as rendas passivas, elas são aquelas que você não precisa trocar o seu tempo nem o seu esforço para receber um din. Pensa assim, se você tivesse duas casas alugadas, por exemplo, você pode estar sentado na rede tomando um coco gelado que todo mês o inquilino vai lá depositar o din para você. Isso é renda passiva. Então, falando das nossas fontes de renda aqui, eu vou começar com a que é a mais relevante dentro daqui de casa, que é uma renda justamente ativa. É o nosso salário. Tanto eu quanto a minha patroa, a gente é CLT e tem uma jornada de ralação todo dia para que no final do mês pingue o nosso faz-me rir na conta. E essa é a nossa fonte de renda principal hoje de forma disparada. É com ela que a gente consegue juntar o din para poder investir em outras que podem gerar mais renda para a gente no futuro. A nossa segunda fonte de renda é emprestar din. Eu não estou falando que a gente é agiota não, tá? Eu estou falando de emprestar din para o banco, através de CDBs, LCIs e LCAs, por exemplo, emprestar din para empresas através de debêntures e também emprestar din para o nosso governo através dos títulos públicos. Aqui estamos falando da renda fixa, que se você fizer tudo certinho, segurando o investimento até o final, você vai ter uma rentabilidade positiva. Mas percebe só, eu compro um CDB ou qualquer outro investimento que eu falei para você e dia a dia ele vai aumentando sozinho o patrimônio sem eu fazer absolutamente nada. Vou deixar uma playlist para você de renda fixa aqui nos cards e também na descrição para você assistir depois. Agora, olhando para a renda variável, que é aquele investimento bem mais arriscado porque ele oscila bastante, a nossa terceira fonte de renda são as ações aqui do Brasil. O intuito é a gente comprar ação de empresas boas, sólidas, que têm um bom pagamento de dividendo. Quando uma empresa ela tem lucro, ela vai lá pegar parte desse lucro e divide para todos os acionistas dela. E a outra parte ela reinveste na própria empresa para poder gerar mais lucro lá na frente para a gente. A nossa quarta fonte de renda é muito parecida com a terceira. Só que ao invés de ser aqui no Brasil, são ações fora do Brasil. Sabe qual que é a beleza disso? O dividendo, ao invés de cair em real, ele cai em dólar. No meu caso específico, qual que é o lance aqui? A empresa que eu trabalho, ela é listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E a gente tem um programa dos funcionários que em 2 momentos do ano, os funcionários podem comprar as ações com um desconto de 15% do valor de mercado. Além disso, tem outro ponto. Já é descontado diretamente do meu contra-cheque. Então eu nem vejo a cor desse dinheiro. É uma forma, inclusive, inteligente de eu nem contar com esse din desde a largada. Eu nem coloco ele como se fosse um recebimento meu. Deu para você entender? A quinta são os fundos imobiliários. Aqui no canal tem uma playlist também bem completa, com mais detalhes do que eu vou falar aqui hoje. Eu vou deixar nos cards para você e também na descrição, mas sendo bem objetivo. A ideia é a gente investir em imóveis e receber uma renda dos aluguéis desses imóveis. E ele tem alguns benefícios em relação a você investir de fato no imóvel. E eu falo isso um pouco nas playlists lá, então depois dá uma olhada.
E também olhando para a comparação com as ações, diferente delas, que pagam dividendos em alguns momentos só ao longo do ano, a maioria dos fundos imobiliários paga mensalmente. Então é aquele DIN que dá para você contar todo mês que vai cair certinho na tua conta. A sexta fonte de renda são as milhas aéreas. E assim como eu fiz lá com a renda fixa e com a renda variável, eu também tive que parar, sentar, botar o bumbum na cadeira e estudar para eu poder entender como é que eu ganho dinheiro com esse negócio. 2000 anos depois. E aí o que eu vi? Com os pontos gerados pelas compras que eu faço através de algumas estratégias, eu pego esses pontos, transformo eles em milhas, que elas podem ser vendidas em alguns sites específicos. E aí eu consigo pegar um DIN. Outra estratégia que eu faço aqui também é o seguinte: quando algum amigo ou familiar fala que vai viajar, eu pergunto, pô, será que eu posso cotar aqui quanto que fica a sua viagem nas minhas milhas? E aí eu geralmente faço um negócio que é ganha-ganha. Eu vejo se está valendo a pena emitir a passagem pelas minhas milhas. Se tiver, eu faço a emissão dessa passagem e cobro mais barato para a pessoa do que se ela fosse realmente lá no site comprar no dinheiro aquela passagem. Então eu consigo ganhar porque eu consigo vender a minha milha num preço bom e a outra pessoa também ganha porque ela vai pagar mais barato na passagem. Então todo mundo sai ganhando. E a nossa última fonte de renda aqui, que são os leilões de imóveis, a gente faz da seguinte forma. Quem olha para essa parte toda aqui é a minha patroa, que é a Laísa. O que ela faz, cara? Ela pegou, também teve que parar, sentar, estudar, para poder entender no detalhe como que esse negócio funciona, para a gente poder realmente começar a investir. E qual que é a ideia? A gente pega, entra nos sites dos leiloeiros, vê as oportunidades, ela faz uma análise minuciosa, gigantesca, para poder ver se está valendo ou se não está valendo comprar aquele determinado imóvel. A gente tem que dar os lances, o nosso lance tem que ser o vencedor. A gente compra aquele imóvel, só que aí muitas das vezes esse imóvel pode estar ocupado, a gente tem que ir lá tentar negociar para a pessoa sair e tudo mais. Depois a gente faz uma reforma rápida assim no imóvel e coloca para vender. Então assim, não é um negócio fácil, não é um negócio do dia para a noite, é um negócio que dá bastante trabalho, mas é uma das fontes de renda aqui que a gente começou, inclusive agora, a estudar, que a gente vê potencial para a nossa carteira. E assim, repara, quem está fazendo isso tudo, 95% das coisas é a minha esposa. Por quê? Porque a gente tem que se completar, cara. Ela faz uma parte aqui de todo esse estudo e eu faço outra. Eu olhei lá para a parte das milhas, eu também tive que estudar lá. Eu olho para a parte das ações e dos fundos, vejo qual que é a carteira que a gente precisa fazer, quanto que a gente vai estar investindo por mês. Então assim, é um trabalho onde a gente se completa. Agora, qual que é o lance aqui? Como eu falei lá para vocês, a gente tem o nosso trabalho no dia a dia. Então a gente tem que começar a fazer estudo e fazer todos esses estudos e aprender esse negócio todo, tudo fora do trabalho. Então assim, não tem moleza. A gente pega, às vezes para de trabalhar 8 horas da noite, senta cada um no seu computador ainda aqui, começa a estudar, janta estudando, vai dormir no dia seguinte, trabalha de novo, à noite pega, estuda de novo. Tem final de semana que a gente deixa de sair, deixa de ir para a praia, deixa de encontrar família, amigo, para quê? Para poder continuar fazendo os estudos. Então assim, não tem facilidade no negócio. Você tem que pegar e meter a cara lá para poder fazer o negócio acontecer. Senão você não vai mudar de vida. Ficar só sentado, olhando o tempo passar, não adianta nada. E assim, a gente não chegou nessas fontes de renda do dia para a noite, tá? Foi um processo bem devagar, inclusive. Então assim, não sai desesperado, desesperada, achando que amanhã já você já tem que ter uma pancada de fonte de renda porque você viu o vídeo aqui. A gente começou a investir, só para você saber, lá em 2016 e a gente só tinha renda fixa na carteira. Depois da gente entender como é que funcionava a renda fixa no detalhe, a gente começou a olhar para as outras possibilidades. Então comecei a estudar renda variável, fundos imobiliários, ações, até eu ficar seguro para investir. No início de 2020 a gente começou a investir nisso e logo em março veio a pandemia, que derrubou tudo. Só que assim, por mais que eu fosse iniciante na renda variável em tempo de investimento, eu tinha feito o meu dever de casa e eu sabia no que eu estava me metendo. Então eu sabia que as empresas que eu estava comprando e que os fundos eram bons e uma hora essa maré baixa ela ia encher. Então não fiquei desesperado e consegui fazer novos aportes com tranquilidade. E assim, aqui em casa funciona da seguinte forma. Tanto eu quanto a patroa a gente tem uma meta bem clara na nossa cabeça. A gente quer atingir a nossa independência financeira. Ou seja, a gente quer que a nossa renda passiva seja suficiente para poder cobrir todas as nossas despesas mensais. A gente quer que o dinheiro trabalhe pela gente, mais do que a gente trabalhe pelo dinheiro. Deu para você entender? Essa jornada aqui, ela vai também além do dinheiro. É sobre a gente tomar as rédeas da nossa vida, sem ter que depender de INSS, de oscilação de mercado,
das incertezas econômicas e políticas que a gente tem. Estamos construindo um caminho onde a gente possa ter tranquilidade e também uma das coisas mais importantes, grava isso, a gente ser dono do nosso próprio tempo. Só que assim, eu te falei que não é mole, você já percebeu. Tu não vai ter renda passiva do dia para a noite. Primeiro a gente tem que ralar e muito, e com esse suor todo que a gente gastar, a gente vai ter, com controle e inteligência, que guardar parte de tudo que a gente ganha para a gente poder investir. Meu pai sempre falou isso para mim. Você tem que juntar um pouquinho do que você ganha, senão você está lascado. Vai vir uma emergência e você não vai ter dinheiro nenhum. Só que assim, coitado, né? Ele falava muito, na época lá comigo, em relação à poupança. Mas esquece o investimento em si, porque o mais importante aqui é a gente ter um mindset. É muito melhor você poupar, mesmo que na poupança, do que você pegar todo mês e torrar a grana, porque no final tu não vai ter absolutamente nada. Aqui em casa a gente podia estar curtindo muito mais, ostentando e comprando um montão de coisa? Com certeza, cara. O nosso trabalho, graças a Deus, mas também graças a gente que, rala todo dia aqui, ele cobre todas as nossas despesas e já permite com que a gente consiga investir no mês a mês. Só que a gente quer acelerar esse negócio, a gente quer chegar na nossa independência financeira o quanto antes. E para isso, a gente tem que fazer sacrifício. Tudo que a gente recebe a mais dessas outras rendas que a gente falou aqui, vira investimento. A gente não pega isso e gasta. E é o que eu sempre te falo, só depende de você. Não fica aí sentado reclamando que não dá para fazer as coisas. Levanta esse traseiro e se mexe. Quem fica parado é poste. Até o próximo vídeo. Fui!